Boa tarde, Terceiro Luano, tudo bem? Graças a Deus, terça-feira, dia 1º de setembro, olha como passou rápido, mais um mês, né? Então vamos à nossa aula. Em matemática, faremos as correções das atividades extras e também a correção do livro, da página 116 e 117. E como atividade, faremos atividade extra e também a página 118. E geografia eu já digo, tá? Então antes de começarmos as atividades, as correções, eu coloquei aqui para vocês o que a gente chama de tabuada, tá? Então eu tenho a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, até o 10. E a tabuada, como que ela funciona? Ela segue uma ordem. Por exemplo, a do 2, ela sempre aumenta de 2 em 2. A do 3, sempre ela aumenta de 3 em 3. A do 4, de 4 em 4. A do 5, de 5 em 5. A do 6, de 6 em 6. A do 7, de 7 em 7, a do 8, de 8 em 8, a do 9, de 9 em 9 e a do 10, de 10 em 10. Então, aqui eu tenho do 2 ao 10. Todo número multiplicado por zero é zero. Eu posso multiplicar 1000 por nada. Dá nada, eu não tenho nada para multiplicar, então já guarda aí. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Por exemplo, 5 vezes 1 vai dar 5. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 7 vezes 1, aqui ó, dá 7. 100 vezes 1, dá 100. 2000 vezes 1, dá 2000. Então, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. E tem também aqui, que a gente fala multiplicado por 10. Esse aqui eu já vou explicar para vocês na lousa mais detalhadamente, tá bom? Então, ó, 2 vezes 10, 20, né? 10 mais 10, 2 vezes 10, 20. 6 vezes 10. É 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 6 vezes, por isso que dá 60, tá bom? Mas eu já explico para vocês direitinho ali. Então, tem várias estratégias de eu trabalhar a tabuada. Então, vocês podem estar memorizando aqui, mas vamos supor que em algum momento vocês acabarem esquecendo. Vamos supor que vocês têm que fazer aqui, ó, o 7 vezes 7. E vocês esqueceram quanto que é 7 vezes 7 e vocês também não querem fazer aquele jeito de somando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu não quero fazer somando 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. 7 vezes 7, eu não quero fazer assim. Qual que é uma outra estratégia que vocês poderiam fazer? Por exemplo, a do 5 é uma tabuada fácil, não é? Que eu conto de 5 em 5. Então, eu poderia chegar até o 7 vezes 5... e calcular aqui, só que eu não quero 7 vezes 5, eu quero 7 vezes 7. Falta mais quanto para dar 5 aqui? Não falta mais 2? Então, eu calcularia também o 7 vezes 2. Recapitulando, aqui eu quero 7, mas eu posso fazer 7 vezes 5, e aqui não é 7? 5 para chegar no 7 não falta mais 2? Então, eu teria que repetir mais 2 vezes o 7, tá bom? Então, vamos lá. Eu não falei que tanto faz eu calcular 7 vezes 5 quanto 5 vezes 7? Então, se for 5 vezes 7, tabuada do 5, ó. Eu conto, de 5 em 5. Caiu um, eu já pego ali. Eu conto de 5 em 5. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Deu 35. 7 vezes 5 dá 35, porque 5 vezes 7 é 35. Tá. Agora, 7 vezes 2, ou 2 vezes 7. Ah, isso eu já sei. Se fosse 7 vezes 2, 14. O que eu faço? Eu somo. 4 mais 5, 9. 1 mais 3, 4. Deu 49. Aqui, ó. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 5, 35. Mais o 14, que é o 7 vezes 2. Então, 7 vezes 7 dá 49. Então, aqui, ó, eu juntei, eu separei, depois eu juntei para poder dar o 7. Porque 5 mais 2 dá 7. Vamos supor que eu quero calcular, aqui, ó, 9 vezes 9. Ah, mas eu não sei 9 vezes 9. Mas 9 vezes 10, vocês não sabem? 9 vezes 10 não dá 90? E 9 vezes 9 não é uma vez a menos do que isso? 9 não é um a menos? Então, quanto você tem que tirar? Agora você tem que tirar, você não tem que aumentar. Porque eu tenho que voltar para trás. Eu tenho que tirar 9. 90 menos 9, 81. Aqui, ó, 9 vezes 9, 81. Então, existem várias estratégias que vocês vão fazendo, vão adquirindo. Cada um vai montar a sua estratégia. Tem gente que vai memorizar, tem gente que vai somar. Aqui, 4 vezes 9. 9 mais 9 mais 9 mais 9.
Então, cada um vai adquirindo uma estratégia aí, tá bom? Mas agora, e quando o número ultrapassa de 10? Porque aqui a minha tabuada vem só até o 10. Vamos supor que eu tivesse que calcular 5 vezes 15, ó. 5 vezes 15. Nossa, professora, agora eu não sei quanto que dá. Olha lá, vocês lembram que a gente está decompondo o número desde o começo do ano? Aqui não é 10 mais 5, o número 15 não é o 10 mais 5. Aqui, ó. O nosso sistema de numeração, ele chama decimal. Então, nesse número 15, eu tenho 10 mais 5. Então, primeiro eu calculo 5 vezes 10 e depois 5 vezes 5. Porque 10 mais 5 não dá 15? Então, é assim que eu vou fazer. 5 vezes 10, eu já sei que 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 5 dá 25. Agora eu vou juntar esses dois números. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. Então, 5 vezes 15 é igual a 75. É assim que eu faço com números maiores. Vamos continuar esse exemplo agora, só que 5 vezes 115. Lembrando, vamos decompor esse número. Aqui não é 100, aqui não é 10 e aqui não é 5. Então, primeiro eu vou calcular 5 vezes 100, depois eu vou calcular os 5 vezes 10 e depois eu vou calcular os 5 vezes 5. É assim que eu faço. Eu faço tudo com base de 10, agrupamento de 10 e vou aumentando, agrupamento de 100 e aqui sobrou os 5. 5 vezes 100. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Por que eu já coloquei assim direto? Porque 5 vezes uma centena não dá 500? Aqui não é centena, dezena, unidade? Então, 5 vezes uma centena é 500. Eu não tenho nada de dezena, eu não tenho nada de unidade. Por isso deu 500. Mas eu posso fazer o jeito mais rápido, que a matemática existem vários caminhos. Então, 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1 é 5. Eu só calculo só o número. O 0, eu coloco a quantidade dele. Se aqui fosse 5 vezes 1000, ó. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Eu só calculo esse, 5. 5 vezes 100. Olha aqui. Quantos zeros tem? Tem 2 zeros? Eu só calculo esse aqui. Tá? Mas só para vocês saberem, deu 500 porque é 5 vezes uma centena. Aqui deu 1000 porque é 5 vezes 1 milhar. 5.000. Tá? Então, vamos lá. 5 vezes 6 deu 500. Então, se 5 vezes 6 deu 500, 5 vezes 50 dá 50. Por quê? Aqui é um zero só e 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 25. 5. Agora, eu tenho que somar tudo isso. 500 mais 50 mais 5. Dá 555. 555. Tá bom? Então, toda vez eu posso agrupar com base de 10. Então, se eu decompor, eu consigo calcular esses números com mais rapidez, com mais facilidade, tá? Na atividade de vocês, tinha um, inclusive, que era 8 vezes 12. Então, aqui, ó, 8 vezes 12. Então, aqui, ó, 8 vezes 12. Aqui não é 10, aqui não é mais 2, ó. 10, meu giz tá ruim. 10 mais 2. Então, 8 vezes 10... Depois, 8 vezes 2. Por que eu estou calculando 8 vezes 2? Porque aqui eu tenho 10 mais o 2. 10 mais 2 dá 12. 8 vezes 10. Aqui é 1, 0. E 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 dá 14. Daí eu somo esses dois. 4 mais 0 e 1 mais 8. Então, 8 vezes 12 deu 94. Tá bom? Então, vamos à correção. Peguem lá, por favor, essa atividade aqui. Nós vamos começar por aqui. Então, olha lá, do 6. Eu vou falar somente o resultado, tá? Então, multiplicando 6 por 1, deu 6. Por 2, 12. Por 3, 18. Por 4, 24. Por 5, 30. Por 6, 36. Por 7, 42. E por 8, 49. A do 7. 7 vezes 0 é 0, vezes 3, 21,
7, 49, vezes 8, 56, vezes 6, 42, vezes 1, 7, vezes 2, 14 e vezes 4, 28. Vão corrigindo aí. Agora do 2, 2 vezes 4, 8, vezes 9, 18, vezes 5, 10, vezes 3, 6, vezes 7, 14, vezes 8, 16 e vezes 2, 4. Agora do 3, 3 vezes 4, 16, vezes 5, 15, vezes 8, 24, vezes 3, 9, vezes 2, 6, vezes 7, 21, vezes 6, 18 e vezes 1, 3. Agora do lado, essa aqui, ó, essa aqui agora. 4, 4 vezes 9, 36, vezes 11, 44, vezes 6, 24, vezes 5, 20, vezes 7, 28, vezes 2, 8, vezes 10, 40, vezes 4, 16. A do 9, vezes 10, 90, vezes 2, 18, vezes 3, 27, vezes 4, 36, vezes 5, 45, vezes 6, 54, vezes 7, 63, vezes 12, 108. Eu calculo 9 vezes 10, depois 9 vezes 2. Daí eu somo os dois para dar esse valor. E 9 vezes 9, 81. A do 7, 7 vezes 10, 70, vezes 4, 28, vezes 5, 35, vezes 6, 42, vezes 7, 49, vezes 8, 56, vezes 9, 63, vezes 12, 84 e vezes 3, 21. E a do 8, vezes 9, 72, vezes 5, 40, vezes 9, 72, vezes 7, 56, vezes 6, 48, vezes 3, 24, vezes 12, 96, vezes 11, 88, vezes 10, 80. Não sei se eu já tinha chegado no vezes 10 e vezes 2, 16. E também tem a do livro agora, né? Então peguem, por favor, aí na página 116 do livro de atividade. Vocês tinham que fazer umas combinações entre as máscaras e as perucas. Então, quantas possibilidades de combinar perucas e máscara você encontrou? Foram 6 possibilidades. E a letra B representa por meio de uma multiplicação as possibilidades. Então, vocês poderiam fazer assim, ó, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. Então, as possibilidades, esse com esse, 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 esse com esse. Ou o inverso, né? Cada um com eles aqui. Então, 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. E o resultado dá 6 possibilidades. Na página 117, vocês tinham que ir na malha quadriculada e encontrar quais eram os valores correspondentes. Então, 8 vezes 3 dá 24 e é o laranja. 6 vezes 5 dá 30 e é a figura amarela. 4 vezes 4 dá 16 e é a figura verde. 2 vezes 8 dá 16, a figura azul. Por que, gente, que aqui, por exemplo, o 4 vezes 4 e o 2 vezes 8, por que eu não posso colocar lá no 4 vezes 4, que é o azul? Porque o azul, eu tenho 2 fileiras com 8. E lá no 4 vezes 4, eu tenho 4 fileiras com 4 cada, tá bom? Então, apesar do resultado ser o mesmo, ser 16, a forma como foi agrupada aqui está diferente. Então, 2 vezes 8 é a figura azul. E o 3 vezes 6 dá 18, é a rosa. Daí depois vocês tinham que completar a tabela do cupcake ali, né? Que uma bandeja dá uns 5. 2 bandejas são 2 vezes 5. Então, eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Ele se repetiu 2 vezes. 5 mais 5, deu 10. 3 vezes 5. Então, eu tenho 1, 2, 3. Cada bandeja tem 5, 3 vezes 5. Com 4 bandejas, eu tenho 4 vezes 5, que dá 20. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5. Então, eu tenho uma bandeja com 5, 2 bandejas com 5, 3 bandejas com 5, 4 bandejas com 5, 5 bandejas com 5, que dá 25. E 6 vezes 5, que dá 30, ok? Vamos às nossas atividades, então. Peguem, por gentileza, a página 118. É continuação dessa tabela.
tá? Vamos continuar. Agora são 7 bandejas com 5 cupcakes. Depois 8 bandejas, depois 9 bandejas e por último 10 bandejas. Então todas têm que ter 5 cupcakes. Número 10. Uma confeitaria vende bombons embalados em caixas. Essas são algumas de suas embalagens. Então eu tenho ali uma caixa com 3 bombons e a outra caixa tem 4 bombons. Multiplique o número de bombons da caixa pelo número de caixas e descubra a quantidade de bombons. Então, ó, no primeiro ali eu tenho caixa com 3 bombons, vezes 1, vezes 2, até vezes 10. Uma caixa só, quanto que dá? Uma caixa com 3 bombons, coloca o resultado. Depois, caixa com 3 bombons, 2 caixas com 3 bombons. Então eu tenho 3 bombons aqui, 3 bombons aqui, só que agora são 2 caixas, quanto que dá? Depois, 3 caixas com 3 bombons. Então, eu tenho aqui uma caixa com 3 bombons, eu tenho outra caixa com 3 bombons e eu tenho outra caixa com 3 bombons. A mesma coisa vocês vão fazer embaixo, só que embaixo a quantidade de bombons é 4 agora. Então, nessa caixa tem 4. Vezes uma caixa, quanto que dá? E se fosse 2 caixas? 4 aqui, 4 aqui. Serão 2 vezes 4. Quanto que dá? E depois fosse 3. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Fosse 3 vezes 4. Vou fazer isso até o 10, tá bom? Na parte de baixo, vocês podem utilizar somando. Quem quiser, por exemplo, desenhar e ir somando aí para resolver essa questão. Agora peguem, por favor, as atividades extras. A primeira atividade é de pintura. Essa aqui, ó. Esse aqui é para vocês treinarem. Esse aqui pode utilizar a tabela que eu deixei com vocês, tá? Então é pra gente ir memorizando. 9 vezes 6. Vocês vão lá na tabela encontrar qual que é 9 vezes 6. Então, por exemplo, o meu não é tabela, mas aqui, ó, 9 vezes 6, 54. Então, todos que derem resultado 54, eu vou pintar de azul claro. 7 vezes 9, eu vou lá na tabela consultar quanto que é o 7 vezes 9. Aqui, 7 vezes 9, deu 63. Então, o resultado 63 é o azul. Então, eu vou pintar todos que derem esse resultado de azul. Vamos um outro lá. 9 vezes 10, aqui. Esse a gente já sabe, né? 9 vezes 10, 90. Então, todos os resultados 90 eu vou pintar de laranja. E assim vocês vão fazer com as duas figuras, tá? Essa atividade aqui é para memorização da tabuada, tá bom? Então, caprichem aí, não tenham pressa, façam bem caprichado, tirem a foto para que eu veja o resultado de vocês, ok? Para que eu possa estar corrigindo. E depois, tem essa outra aqui, ó. Essa aqui, vocês acabaram de fazer hoje, foi a correção de hoje. Então, 3 vezes 4. Quais dessas figuras corresponde a 3 vezes 4? 6 vezes 4. Quais dessa aqui corresponde 6 vezes o 4? Mas não pode esquecer de colocar o resultado também, tá bom? E esse aqui, vocês vão pintar somente o que der esse resultado do meio. Por exemplo, aqui no miolinho dela é o número 10. 3 vezes 3 dá 10? 3 mais 3 mais 3. Não, né? 5 vezes 2 dá 10? Ó, pode ser tanto somar, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, ou eu posso já na tabuada lá, pensar na minha cabeça, a tabuada do 5. 5, 10, cheguei. Então, são duas formas de eu pensar aqui que chego no mesmo resultado. Ah, esse dá 10, então eu pinto. 4 vezes 2, a tabuada do 4, 4, 8. Ó, vezes 2, ó, vezes 1, 4, vezes 2, 8. Ah, não é. Ou eu poderia fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2, também dá 8. 1 vezes 10. Então, 1 vezes 10 dá 10, então eu também pinto. Pois 2 vezes 5. 5 mais 5 dá 10. Ou eu posso ir direto na tabuada do 2. Então, a tabuada do 2 eu conto de 2 e 2. Então, 2, esse daqui representa o número 1, esse representa o número 2. Ó. 2, 4, 6, 8, 10. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Ok? Então, vocês vão fazer isso com todos. Observem que embaixo eu tenho números maiores, por exemplo, 2 vezes 80. Lembra que eu falei para vocês? Vou apagar aqui, ó. Então, eu tenho ali 2 vezes 80. Que basta eu colocar a quantidade do zero e calcular só aqui. Então, 2 vezes... Aqui quantos zero eu tenho? Eu tenho um zero só. Então, eu vou calcular só o 8. 2 vezes 8, quanto que dá? Dá 16. Ó, deu 160.
Por exemplo, ali, ó, 2 vezes 40. 2 vezes 40. Quantos zeros tem aqui? Não tem um zero só? 2 vezes 4, 8. Tá? Por que que aqui dá 80? Porque aqui, ó, não é dezena e aqui é unidade. Então, 2 vezes 4 dezenas, eu conto de 10 em 10, dá 80. Tá bom? Eu só falo para vocês fazerem esse processo de colocar a quantidade porque é mais rápido. Mas vocês precisam compreender que dá 80, porque aqui eu tenho 2 vezes 4 dezenas. Então, o último exemplo aqui, ó, 2 vezes 25. Olha aqui, 2 vezes 25. Nossa, e esse? Como que eu calculo? Então, aqui não é 20 mais 5. Ó, aqui não é 20 mais 5. Então, eu vou calcular 2 vezes 20 primeiro. Quanto que é 2 vezes 20? 20 mais 20, não dá 40? Daí, 2 vezes 5. Quanto que é 2 vezes 5? Não é 10? Quanto que dá 40 mais 10? Dá 50? Então, você sempre trabalha com a decomposição. Aqui eu não decompus, porque é zero. Mas aqui, ó, já dá para eu decompor, tá bom? Então, sempre façam decompondo. A mesma coisa ali, por exemplo, deixa eu ver outro aqui, ó. 2 vezes 45. Então, 2 vezes 40 mais 2 vezes 5. Depois você soma o resultado para ver quanto que dá, ok? Não é difícil, é apenas treino. E precisa estar afiados na ponta da língua, tá certo? Então, ficamos por aqui em matemática. Vamos para a geografia? Então, em geografia, faremos as correções do livro de atividade, da página 188, 190 e 191. E como atividade, a página 80 a 83 e livro de atividade 192, o exercício 1 e 2, tá bom? Então, em geografia, estamos falando sobre recursos naturais. Nós falamos que existem aqueles que são renováveis e aqueles que são não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam com mais facilidade. Já os não renováveis, às vezes, demoram milhões de anos para se recompor na natureza. Então, olha lá, hoje nós vamos falar sobre a importância da água no nosso cotidiano, tá certo? Então, pegue, por favor, o livro de atividade na página 189. Na página 189, vocês tinham que ler uma música, um trecho de uma música. E lá perguntava sobre o que se trata essa canção. Ela se trata sobre a utilidade da água. Lá não fala, ó, que leva a fertilidade ao sertão, que banham as aldeias, que mata a sede da população. Então, são todas essas utilidades que servem à água. Depois, a letra B, circular no texto duas utilidades. Então, elas servem para matar a sede das pessoas e também para levar a fertilidade. Depois, vocês tinham que desenhar, daí era livre escolha, né? Na página 190, vocês tinham que colocar verdadeiro e falso. Então, na letra A, os recursos naturais são importantes para a vida porque dependemos deles para viver? Verdadeiro. F, todos os recursos naturais são renováveis? É falso. Por que é falso? Porque existem recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, nem todos são renováveis. Vimos, por exemplo, que o petróleo não é renovável. Letra C. Temos de cuidar dos recursos naturais, pois alguns deles podem acabar. Verdadeiro. E a letra D. A água é um recurso natural não renovável. É mentira, né? É um recurso natural renovável. Número 3. Vocês tinham que completar uma cruzadinha. Então, o número 1. O sol é um recurso natural renovável. Número 2, recurso natural do qual é possível extrair madeiras e frutos. É a árvore. 3, recurso natural também usado para lavar as mãos, a água. E o 4, recurso natural que não enxergamos, mas respiramos, é o ar. E na página 191, vocês tinham que fazer um X nos objetos cuja matéria-prima não é a árvore. Então, a lâmpada não se retira da árvore, nem as garrafas de plástico. A letra B, circular o objeto cuja matéria-prima é a árvore, então o lápis. E depois desenhar na imagem outros objetos. Vocês poderiam colocar móveis é feito de árvores, né? Poderia estar colocando também papel, nosso papel também é feito da árvore, tá certo? Então vamos às nossas atividades agora. Então, por gentileza, peguem lá o livro na página 80. Então, só para lembrar que em geografia nós estamos falando de recursos naturais renováveis e dos não renováveis. E hoje nós vamos começar a falar sobre a importância da água no nosso cotidiano. A gente fala bastante sobre isso, né? Mas será que nós utilizamos ela de maneira adequada?
Então, onde que vem essa água aí que eu preciso dar tanta importância? Como que ela é tratada? Para onde que ela vai? Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, tá? Página 80. Acompanhem atentamente, por gentileza, aí a leitura. Vimos que os recursos naturais são importantes para a vida e a todo momento os utilizamos. Nós falamos até, por exemplo, nossa roupa, né, que retira a matéria-prima algodão, que vai para a fábrica transforma. Então, nós utilizamos a todo momento, dentro da nossa casa, os nossos móveis, a água que nós utilizamos, que nós bebemos. Nós vemos esses recursos a todo momento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano que a gente fala. Um dos principais recursos naturais existentes é a água. A água é um elemento vital para a vida na Terra e é de fundamental importância para a vida de todas as espécies. Então, não somos só a nossa espécie humana que precisa da água. Os animais necessitam das águas, a natureza necessita das águas. Então, sem água, seria impossível a nossa existência aqui na Terra. No uso doméstico, a água é usada para beber, cozinhar, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa e etc. Então, ali tem um menininho bebendo água, tem ali um rapaz cozinhando e tem uma mulher limpando o chão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de água. Como que essa água chega pra gente? Se a gente pode beber qualquer tipo de água, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso, tá? Nem toda a água presente em nosso planeta pode ser utilizada para o nosso consumo diário, pois a maior parte dela é salgada e está localizada nos oceanos. Então, a maior parte do nosso planeta é feita em água. Quando você pega o globo terrestre, lá você vê que a maior parte lá é azul. Porém, essa água azul aí, a maior parte delas é de oceanos. São águas salgadas, que são impróprias para beber. Para consumir água, ela deve ser potável. O que é uma água potável? É uma água própria para o consumo, para não ocasionar problemas de saúde. Você sabe como a água potável chega até a sua casa? Você sabe que essa água que a gente pode tomar sem fazer mal, sem comprometer a nossa saúde, chega à nossa casa? Então pegue a página 81. Olhem lá. Observe a seguir o processo necessário para a captação, o tratamento e a distribuição da água até as residências. Então eles vão captar, tirar essa água, tratar essa água para que ela chegue para o nosso consumo, tá? Aqui em Jacareí, a empresa responsável é o SAI. O SAI que tem essa responsabilidade de pegar a água, tratar, para que a gente possa estar consumindo. Então, primeira coisa ali, ó, captação da água. A água é retirada de uma fonte e encaminhada a uma estação de tratamento. O mais comum é retirar a água de um rio. Então, aí tem, número 1 está assinalado como rio. Então, eles tiram essa água e levam para esse lugar aí que é chamado estação de tratamento. Depois, essa estação de tratamento que tem ali de água tem o símbolo ETA, Estação de Tratamento de Água. A água passa por vários filtros e processos químicos para eliminar as impurezas. Depois que tira do rio, essa água ela vai passar por vários processos de filtragem, tirar toda a impureza dela. E por último, ela vai para a distribuição de água. Depois de ser tratada, a água segue através de encanamentos para os reservatórios dos bairros. De lá, vai para as residências, para o comércio e para as indústrias. Não sei se todo mundo já veio aqui nos Parques dos Príncipes, ali tem uma caixa d'água bem grande. A minha casa é aqui pertinho e eu recebo toda a água que chega da minha casa, ela sai dali, tá bom? Mas cada bairro, os bairros são distribuídos diferentes. Por exemplo, pode ser que em outro bairro vizinho não seja daqui que receba essa água. Mas existem essas caixas d'água que são distribuídas, tá? A partir dessa maior é distribuída para os outros bairros. Página 82. Agora, tratamento de esgoto. O que é isso? Depois que você e sua família usam a água que chega até a residência, nós vimos que nós utilizamos ela para tomar banho, para cozinhar, para beber. Então, depois que a gente utiliza, que ela chega e a gente utiliza, ela é direcionada junto com outros resíduos para o esgoto. A água do banho, da descarga, da máquina de lavar e da pia são exemplos disso. Então, ela vai ser direcionada, ela não vai ao mesmo lugar que a gente recebe uma água limpa, tratada, e quando ela é utilizada, ela vai para um outro caminho, que vai ser para esse tratamento de esgoto, tá bom? Então, ali, mas para onde vai o esgoto? Observe aí, estação de tratamento de esgoto. O outro era estação de tratamento de água, era ETA. Agora, isso aqui,
Estação de Tratamento de Esgoto, ETE. Depois de usada, a água vai para a Estação de Tratamento de Esgoto para que os resíduos poluentes sejam retirados. A água passa por vários filtros e processos químicos para eliminar as impurezas. Depois de limpa, a água é devolvida aos rios. Então aqui é o tratamento inverso. Lá na captação de água, ela retira a água dos rios, ela passa por vários processos de filtragem ali, ela recebe vários tratamentos químicos. Depois de limpa, ela vai para um lugar que vai ser distribuído. Aqui é o inverso. Então a gente utiliza a água do banho, da descarga, da cozinha, ela vai para a estação de tratamento, lá também ela vai ser tratada, mas aí ela vai ser devolvida aos rios. Todo o esgoto segue para a Estação de Tratamento de Esgoto, ETE do município. Ela é responsável pelo tratamento de esgoto, devolvendo aos rios uma água limpa e colaborando para a conservação do ambiente. Muitas vezes o esgoto não é tratado adequadamente, sendo despejado sem tratamento em rios e córregos, o que pode provocar doenças e poluir as águas dos rios. Olha só aqui como que requer responsabilidade e importante tratar, né, nossa água, de fazer bem uso dela e tratá-la bem. Pensa ela voltar no rio com bastante, se não recebe tratamento adequado, ela vai para o rio, alguém vai se banhar no rio, acaba tendo doenças ali muito graves até. Por ser água um recurso natural muito importante, podemos ter algumas atitudes que ajudam a reduzir o consumo da água potável no dia a dia. Diminuir o tempo de banho. O outro, consertar vazamentos. Vocês já tiveram oportunidade, não sei se já aconteceu na casa de vocês, ter alguma água pingando na pia? Se tiver, coloca um baldinho ali. Você fala assim, é um pinguinho só, mas pensa um pinguinho um dia inteiro, não é mesmo? O quanto que não vai economizar se você arrumar ali? Vai economizar tanto no bolso, quanto vai ajudar o planeta também para não desperdiçar água. O outro ali, fechar a torneira ao escovar os dentes. Depois, fechar a torneira ao lavar a louça. Eu fico apavorada de ver alguém lavando louça e tá ensaboando e a água ali correndo, eu não aguento. Eu vou lá e fecho, porque eu penso que muitas pessoas não têm água para beber. Imagina aquela água ali sendo desperdiçada. Mas tem gente que faz, hein? Próximo, não jogar papel higiênico no vaso sanitário. Aqui, por que ele pede isso? Porque às vezes, hoje em dia, existem os encanamentos melhores, são maiores, então desce com mais facilidade, mas às vezes acontece que jogar ali vai ficar parado o papel higiênico, você tem que dar várias vezes descarga, então vai gastar uma quantidade de água muito maior e pode até entupir, tá bom? Por isso que aqui fala para não jogar papel higiênico no vaso sanitário. Usar a capacidade máxima da máquina de lavar roupas. Então, se a pessoa coloca só um pouquinho de roupa, ela vai gastar mais energia, vai gastar mais água. Então, espera acumular um pouquinho para lavar tudo de uma vez. Faz uma economia tanto de energia quanto de água. E a energia também, existe uma energia que ela é gerada através da água. Então, se tiver pouca água, não gera energia. Olha como uma coisa acaba ligando a outra. Próximo, no lugar de uma mangueira, usar balde para lavar carros, calçadas, etc. E o último, regar plantas e o jardim usando o regador, tá bom? Agora, atividade número 1. Observe essa imagem e responda as questões. Letra A. O que você está vendo nesta imagem? Então, essa imagem representa o quê? B. Qual é a cor que mais aparece na imagem? E C. O que essa cor significa na imagem? Página agora do livro de atividade 192. Encontre no caça-palavras ações do cotidiano que necessitam de água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 palavras que vocês vão encontrar. Número 2. Com base nos desenhos, escreva o que as pessoas podem fazer para economizar água. Essa primeira imagem aqui, o que ela deve fazer para economizar água? Nós acabamos de ler na página 83. Olha a próxima imagem. O que ela deve fazer? Na página 193, tem mais 4 imagens aí. Vocês vão responder para mim o que a pessoa deve fazer para economizar água no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá bom? Então, obrigada pela aula de hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tchau!